Olá, meu nome é Amanda Gomes Fernandes e eu gostaria de agradecer a sua presença na minha apresentação de projeto de iniciação científica. O nome do meu projeto é Panteão da Pátria, representação das heroínas brasileiras e justificativas das suas inscrições no livro de Aço. Bom, o meu projeto, na verdade, ele faz parte de um projeto maior da professora Léa Carrer, e o projeto dela busca entender um pouco mais sobre o Panteão da Pátria, os sentidos e significados da criação de um lugar de memória para os heróis da nação brasileira durante o século XX. A metodologia foi feita através da análise dos projetos de lei e dos debates parlamentares em torno dos atuais nomes inscritos. Além disso, a gente também produziu uma análise da produção historiográfica pertinente sobre cada um dos personagens. A nossa divisão foi feita em 4 grupos principais. O primeiro engloba os personagens da elite política, o segundo da elite econômica e intelectual, o terceiro são os personagens dos grupos populares. Nesse grupo encontram-se as mulheres, que é base do meu projeto de iniciação científica, negros e afro-brasileiros e também os indígenas. E o último grupo é sobre os representantes de grupos religiosos. O meu projeto, ele fala principalmente sobre como o Panteão da Pátria, da Liberdade e da Democracia, Tancredo Neves, foi concebido e constituído como um local de memória, além de compreender a representação das personalidades ligadas à pátria brasileira, que são mulheres. Nós encontramos 11 nomes inscritos no livro de Aço, e a minha metodologia busca analisar tanto a dimensão simbólica do Panteão da Pátria como local de memória, como compreender as justificativas dos projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, e como essas justificativas elas refletem por que essas mulheres foram consagradas como heroínas brasileiras inscritas dentro do livro. Bom, os resultados do meu projeto principalmente foram a temporalidade das inscrições. Então, demorou muito para que as mulheres começassem a ter uma representação dentro do livro de Aço, e, para ser muito sincera, o volume dessa representação ainda é muito baixo e não reflete a porcentagem de mulheres dentro da sociedade brasileira. As mulheres, elas também foram ligadas a cada simbolismo muito específico que já tornavam as pessoas heróis da pátria. Então, algumas foram ligadas à lógica militar, porque elas se travestiam de homens, outras foram ligadas à lógica religiosa e também à lógica econômica e elitista, intelectual. E também tivemos alguns grupos excluídos da sociedade, como as mulheres afrodescendentes, as mulheres negras e as mulheres indígenas. Bom, a minha discussão, ela tenta observar justamente essas temporalidades dessas inscrições. Então, em 2009, quando a primeira mulher foi consagrada, estávamos em torno de uma conquista de vários direitos da mulher, era um momento onde a Lei Maria da Penha foi concebida, então a discussão da segurança e da representatividade da mulher dentro da sociedade brasileira era bastante debatida. No entanto, a representação das mulheres dentro do livro de Aço ainda corresponde a 14%, então é muito inferior à representação real das mulheres dentro da sociedade. Além disso, os debates eles ficavam muito restritos ao Congresso Nacional, sem participação da população, sem participação de consultores históricos. Então, durante esse debate, durante essa conclusão, a gente consegue observar que o trâmite legislativo dos projetos de leis apresenta, sim, falhas, e que poderíamos ter uma melhora na participação ou na seleção das mulheres que fossem representadas. Foi entendido que, na verdade, foi todo um jogo de simbologias, então, de afirmação de poderes. Então, você tinha a afirmação do poder militar, do poder religioso, e, além disso, a gente teve, pela primeira vez, a representação simbólica e étnica de mulheres negras, mulheres afrodescendentes e indígenas, mas ainda assim de uma maneira em que a historiografia não pode ser muito precisa e muito exata, o que mostra uma fragilidade, uma vulnerabilidade na inscrição das mulheres e da representação dessas mulheres como uma memória nacional.